Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Ouvintes e telespectadores, recebam essa paz na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que a paz do nosso eterno Senhor esteja contigo. Quem tem a convicção de vos saudar com essa preciosa paz, sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E nesta oportunidade eu gostaria de estar falando sobre várias personagens, mas hoje o meu assunto é sobre a vida de um profeta chamado Jonas. O profeta Jonas foi um profeta vocacionado por Deus. Jonas foi um profeta da tribo de Zebulun. Ele era filho de um homem chamado Amitai. E este homem era de Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma vila perto de Nazaré. Isso nos relata 2 Reis 14 e no versículo 25. As suas datas são incertas, embora normalmente acredita-se que tenha sido profetizado no século 8 antes de Cristo. Ele profetizou a restauração do território de Israel, o reino do norte. O rei Jeroboão II, ele conseguiu conquistar essas terras, cumprindo assim a profecia de Jonas. Jonas é bastante conhecido por uma história alegórica ou parabólica, se assim você entender melhor, de uma missão profética. Ele foi inserido em uma missão profética para Nínive, que foi atribuída, e provavelmente que a história seja datada na época do filho de Amitai, da probabilidade que o seu autor simplesmente tenha usado o nome Jonas para o herói. Ele contou essa história. Mas para nós que conhecemos profundamente a palavra de Deus, nós sabemos que Jonas não foi apenas um herói. Jonas foi um profeta que Deus utilizou em tuas mãos para inserir em uma grande obra. A história é contada no livro de Jonas, o quinto dos 12 livros que inclui o Antigo Testamento. E são conhecidos como profetas menores, não porque eles tenham sido menos influência do que os outros, mas porque os seus livros são menores, por isso considerava profetas menores. O livro de Jonas, ele é diferente dos outros profetas menores, no sentido que ele conta a história sobre o profeta, enquanto outros 12 contam uma história sobre as profecias dos seus hemominos. O livro de Jonas, ele conta a história de um profeta, e esse profeta ele é considerado como um profeta relutante. Deus o chamou para pregar ao arrependimento para um povo que morava na cidade de Nínive. Aonde que era Nínive? Nínive era
a capital da Síria, um lugar que os judeus associavam ao que havia de pior nos termos de barbaridade, nos termos de blasfêmia, nos termos de pecado. Era um lugar decadente. E Jonas, ele negou ir para esse lugar. E sem dúvida ele pensou em ser um reforço inútil, porque a imoralidade, a impureza já tinha dominado o local. Eles não acreditavam, Jonas, ele não acreditou que os ninivitas tivessem algum direito de ter chance de se arrepender e ser perdoado. Jeremias, certa vez, ele propôs, quando Deus chamou, para ser um profeta, mas ele aceitou o chamado depois de deixar claro para Deus que ele não queria se sentir indigno e assumir a responsabilidade de Jonas. Por outro lado, ele recusou categoricamente de ir para Nínive. Ele queria imediatamente ir para outro lado. E foi para perto de Jope. Jope era um porto de embarcação, onde ficavam os navios carregando cargas para portar e exportar. E ele pegou um navio e ele foi direto para Tarsis. Do lado do mundo, conhecido por quem estava em Nínive, Tarsis é uma região do sul da Espanha, conhecido atualmente como Andalúcia. E enquanto eles estavam navegando em alto mar, Deus provocou uma grande tempestade e o navio corria o risco de naufragar. Os marinheiros acreditavam que era porque havia sido azarado no abordo de lançar sorte para saber quem era a sorte, em quem cairia a sorte que estava causando toda essa indignação. E caiu sobre Jonas, de quem eles suspeitaram, porque ele havia conseguido dormir durante toda a tempestade. Ele conseguiu dormir no momento de grande angústia dos marinheiros. E eles questionaram. E ele disse que os deuses quem eles estavam orando era falso e que ele adorava um Deus verdadeiro. Ele já acordou já falando isso. E ele falava que o Deus dos hebreus, que era o Deus verdadeiro de quem ele estava fugindo. E ele admitiu que era culpa dele pela tempestade e pediu que lançasse ele no mar. E disse que a tempestade, na hora que ele fosse lançado, ia acalmar no mesmo instante. E eles aplicaram a Deus uma oração de arrependimento, pedindo perdão do que eles iriam fazer, para que Deus o perdoasse e pelo que eles estavam fazendo, lançando esse profeta fujão no mar. E naquele momento, amados e queridos ouvintes,
o mar acalmou imediatamente. Todos os converteram e começaram a adorar o Deus de Jonas. Todos começaram a reverenciar o Deus de Jonas. Enquanto isso, Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe 3 dias e 3 noites, nos fala o livro de Jonas, capítulo 1, e no versículo 17. Queridos, observe que foi um peixe que engoliu Jonas. Nós vemos que muitos falam que é uma baleia, que engoliu Jonas. Enquanto ele estava na barriga do grande peixe, Jonas estava orando, pedindo perdão a Deus. Essa é a causa que muitas pessoas caem em uma roubada, em uma furada. Porque quando as coisas estão dando tudo certo para você, você nunca levanta o seu olhar para os céus e chama a existência de um Deus verdadeiro. Mas é necessário que você encare uma grande tempestade para reconhecer o senhorio do Senhor Jesus, como assim aconteceu com a vida de Jonas. Depois de 3 dias e 3 noites, o peixe vomitou Jonas na terra firme. E isso porque Jonas orou arrependido do seu pecado. Deus ordenou para ir ele mais uma vez em Nínive. E ele foi e fez o que Deus estava mandando. Enquanto a primeira parte do livro falava de um profeta relutante, a segunda parte falava de um profeta isolante. Quando Jonas pregou a sua mensagem de arrependimento para os ninivitas, o rei rasgou as suas vestes, proclamou um jejum, exigiu de seu povo que se convertesse aos seus maus caminhos. E ele orou e pediu a Deus que não destruísse a cidade. E Jonas havia profetizado naquele lugar, e Deus teve compaixão deles e poupou a cidade. Então, Jonas ficou muito furioso e saiu da cidade batendo os pés, dizendo que queria morrer, E ele é representado aqui como uma fraqueza típica de quem é extremamente zeloso. Ele pregou a compaixão de Deus e depois ele irritou quando eles foram concedidos uma grande salvação. Um povo que não pensava exatamente como ele. E ele saiu amuado. Ele sentou-se debaixo de uma pequena tenda que havia feito para si, mas ela não protegia ele do sol, do calor quente do dia. E ele começou a ficar escaldado no sol quente. Então Deus fez crescer uma vinha de noite, da noite para o dia. Foi uma coisa milagrosa. E no dia seguinte, Jonas, ele gostou da sombra que fazia. E naquela noite, Deus mandou uma largata, destruindo a vinha. Mais uma vez, Jonas teve um ataque de raiva. E disse novamente que queria morrer. E Deus resumiu toda a mensagem da parábola que ele estava inserido no último versículo do livro. Você tem pena dessa planta
embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela cresceu uma noite e numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita ou a mão esquerda. Além disso, muitos rebanhos não deveria eu ter pena da grande cidade. Eu poderia destruí-lo, mas eu resolvi ter pena, Jonas. Eu faço a planta crescer à noite, Jonas. E à noite mesmo eu extermino ela, Jonas. Deus falando com ele, porque eu sou Deus. Em Jonas 4, versículo 10 e 11. Então, amados e queridos irmãos, sem dúvida não havia nenhum registro nos anais de que de Nínive era indicado que houvesse algum tipo de conversão, uma propensão aceitando Deus, o Deus dos judeus. Nínive prosperou como uma grande cidade. Apenas 75 anos, meados do século VII, que ela foi destruída pelos medos persas de Babilônia, que foi em 612 depois de Cristo. Durante um breve período de glória, ele foi mais uma cidade conquistada pelos medos persas, porque foi a maioria dos poderosos, das mais belas cidades do mundo na época, antes e depois tinha menor importância no cenário mundial. Isso indicaria o livro de Jonas provavelmente foi escrito naquela época em que os medo-persas invadiram a cidade de Nínive e colocou toda a cidade por terra. No período entre a queda de Israel nas mãos dos assírios e de Judá nas mãos de Babilônia. Deus que escolheu Jonas, ele ainda escolhe pessoas. Talvez Jonas, ele pode te trazer uma reflexão do seu caso. Você que está ouvindo por essa internet que você acessou pelo YouTube. Você que está ouvindo essa mensagem. Talvez Deus te chamou para fazer a vontade dele, mas você está retroagindo, você está escondendo da vontade de Deus. E talvez por causa disso, você está passando por essa tempestade. E perceba, meus amigos, que a tempestade que Jonas estava passando não prejudicou somente a ele, mas toda a embarcação ficou à beira do caos. Eles só tiveram a certeza que não iria sucumbir a partir do momento em que eles se livraram da pessoa de Jonas. Porque um rebelde dentro de uma casa, ele coloca a ira de Deus acesa dentro de toda a família. Talvez a pessoa quer viver da sua própria maneira, mas Deus escolheu esta pessoa para que ela seja porta-voz para salvar não só a família, mas toda a região onde ela mora, ou seja, todo o bairro, ou seja, evangelizando o mundo inteiro. Deus consagrou a pessoa,
colocou nela o espírito de excelência e está dando condicionamento para ela ir e fazer discípulo e conquistar nações e fazer com que o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus seja reconhecido por toda parte que esta pessoa passar. Mas essa pessoa despreza um chamado de Deus e quer viver da sua própria maneira, trazendo desgosto para o coração de Deus, para o coração das mães, para o coração dos pais, da família, sendo que Deus tem o melhor para esta pessoa, né? E às vezes essa pessoa cai em uma situação que só Deus pode tirar. Porque se nós cairmos na mão de Satanás, o nosso Deus é poderoso para nos arrancar da mão dele e nos dar vitória. Mas se nós cairmos na mão do Senhor nosso Deus, quem poderá nos livrar da ira do Todo-Poderoso? Então, meu querido e minha querida ouvinte que está ouvindo esta mensagem, hoje você está sendo convocada para uma missão. Você não tem direito de escolha, porque Deus te consagrou para esta missão. E hoje o Espírito da excelência de Deus está entrando na sua vida para te fazer uma atalaia, um portal de Deus para as nações. Você precisa abrir a sua boca, fazer igual Jonas, e nos lugares onde almas estão sendo acorrentadas pelas forças maléficas, estão passando por momentos de constrangimento, sendo que Deus tem a oportunidade que essa pessoa precisa, mas você ainda não fez com que esse Deus entrasse em ação, porque você tem retroagido à vontade de Deus. E Jonas fez isso. Jonas retroagiu, mas Deus não deixa escarnecer, né? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 e no verso 7, que de Deus ninguém se zomba e Ele não deixa escarnecer. Se Ele tem um plano para fazer na sua casa, na sua região, no seu bairro, na sua família, Ele vai usar alguém para executar esse plano. E talvez, queridos, esse alguém seja você. E talvez você é algo que está colocando toda a família em risco de naufragar em um mar onde não existe água, mas problema de várias espécies tem arrodeado não só a você, mas toda a sua família. E você tem o poder de mudar isso. Você tem o poder de fazer a transformação nessa casa, nesse lar, nesse supermercado, nessa farmácia, nessa mercearia, nesse salão. Você tem o poder de transformar vidas dentro dessa empresa que você trabalha, dentro dessa comunidade onde você mora. Mas você prefere mudar a rota do que mudar a sua vida para a vida que Deus preparou para você. Então hoje eu venho como mensageiro de Deus falar para você que a sua transformação está no poder da sua escolha. Se você escolher a fazer o que Deus está mandando, a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala assim: eu vos escolhi para que der bons frutos, né? E que esses frutos permaneçam.
O Senhor Jesus, ele falou assim, que não foi você que escolheu a Deus. Ele fala assim, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei. Porque veja, queridos irmãos, que ele não falou profeta, vai. Ele falou Jonas, filho de Amitai. Ele conhecia Jonas. E ainda mais, ele conhecia a descendência de Jonas, a parte paterna e a parte materna. Ele conhecia a árvore genealógica de Jonas. Então receba essa mensagem no seu coração e se salve com toda a sua casa, com toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a sua oportunidade de mudar tudo que está à sua volta. Esse é o tempo que Deus te entregou.